Bom, turma, aqui nós temos a revisão do capítulo 1, com quem convivemos. Convívio e relacionamento com as pessoas de nossa família, ou seja, é o convívio familiar dentro da nossa casa, quando visitamos os nossos entes queridos, quando nos encontramos com pessoas da família que moram distante da gente, nós estamos convivendo e nos relacionando dentro de um espaço familiar. Mas eu já expliquei para vocês também em sala de aula que nós temos o convívio dentro do ambiente escolar, né, ou comunidade escolar, e dentro da comunidade social. Sociedade, interação entre diferentes grupos em uma época e lugar. Então, nós temos a nossa sociedade hoje, por quê? Porque existe a interação, existe a comunicação e convivência entre as pessoas. E sempre existiram sociedades anteriores à nossa em épocas e lugares remotos. Grupos étnicos do Brasil: índios, portugueses e africanos. Eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, não é verdade? Quando os portugueses chegaram no Brasil para colonizar este espaço, os índios viviam aqui. E posteriormente, quando os índios foram catequizados, foi necessário buscar escravos na África para fazer o trabalho. Bom, turma, aqui está a revisão do capítulo 2, um passeio pelas ruas. Hoje em dia, muitas ruas têm lojas, farmácias e lanchonetes, supermercados. Nelas, passeamos a pé, de bicicleta ou carro. Mas nem sempre as ruas foram assim, não é verdade? As ruas tinham um outro cenário se nós olharmos, por exemplo, a um século atrás. O movimento que nós possuímos hoje dentro das ruas, com certeza não era o mesmo. Hoje nós temos um espaço urbanizado. Na Europa antiga, os muros altos eram construídos com a intenção de proteger a cidade e impedir a invasão dos inimigos. Bom, isso aqui eu também já falei dentro de sala, né? Se nós observarmos qualquer imagem da Europa de 1000 anos atrás, vamos dar um exemplo assim, existiam muros muito altos, porque atrás desses muros as pessoas se sentiam mais protegidas e também seria um meio, né, mais eficaz para evitar que os inimigos invadissem. As ruas do Brasil são bem diferentes de séculos atrás, pois foram reconstruídas dentro de um estilo moderno. É o que eu falei no primeiro item. Nós temos aqui, gente, um Brasil urbano, um Brasil que foi modificado, reestruturado. Isso significa o quê? Que as ruas têm uma nova cara, um novo formato, totalmente modificado. Então, as ruas deste século que nós estamos, do século XXI, com certeza são diferentes do século XX. Nós não precisamos nem avaliar por um século. Na realidade, se a gente olhar aí, a cada ano existem modificações nas ruas que a gente vive. Capítulo 3. A história das escolas. Há muitos séculos no Egito e em alguns lugares da Ásia surgiram as primeiras escolas. E eram escolas, né? Nós também conversamos sobre isso dentro da sala. Eram escolas em que estudavam apenas meninos, e estes meninos, quando as escolas surgiram também na Roma e na Grécia, eles também eram treinados para ser soldados. Então era uma escola totalmente diferente da que vocês conhecem hoje. Era uma escola em separado, só para meninos.
Agora, o outro ponto que nós temos aí, ó. As escolas naquela época também não eram para meninas. O que elas sabiam, aprendiam em casa. Então, tudo que as meninas daquela época, nós estamos falando de mais de 4 séculos atrás, tudo que as meninas aprendiam era em casa, com a família. No Brasil, as primeiras escolas foram criadas pelos padres jesuítas em aldeias indígenas. Sim, eu também já contei isso para vocês dentro da sala de aula. O que ocorreu foi o seguinte: quando os portugueses chegaram aqui para colonizar, era necessário catequizar os índios e torná-los mais de um convívio mais fácil para que eles pudessem trabalhar para os portugueses. Então, a ideia dos portugueses foram trazer os padres jesuítas, liderados por José de Anchieta, que era de total confiança da corte portuguesa, para ensinar esses índios a uma religião e, claro, a ler e a escrever. A fase escolar em que você estuda hoje era chamado de ensino elementar, depois passou a ser chamada de ensino primário, atualmente é conhecido como ensino fundamental. Então, nós não vamos muito longe, né, gente? Eu também já falei isso com vocês em sala. O ensino primário, quando eu tinha a idade de vocês e era aluna do 3º ano, se chamava ensino primário. Ou seja, isso não faz muito tempo que mudou, né? E vocês estudam no ensino fundamental 1. São fases escolares que de tempos em tempos vão modificando a nomenclatura, mas isso não altera em nada o conteúdo a ser ensinado. Só que era chamado ensino primário, como eu disse, eu estudei no ensino primário, os pais de vocês provavelmente também, e vocês já estudam na mesma fase, só que conhecida como ensino fundamental. Bom, turma, chegamos à revisão do capítulo 4, Mundo de Cidades, e esse capítulo nós já até trabalhamos, né, nesse período de aula online. As primeiras cidades surgiram próximas aos grandes rios. E aí nós temos nomes que também está no capítulo 4 da apostila de vocês. Egito, Rio Nilo, Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, Índia, Rio Hindu, China, Rio Amarelo. Ou seja, os rios, eles eram a fonte que abastecia as cidades de água. Então, era necessário fazer as pequenas vilas surgir na proximidade dos rios para a utilização da água. Tempos depois, outras cidades surgiram por causa da atividade comercial. Essas cidades, né, que vieram surgindo depois, elas já não tinham tanta proximidade com os rios e o que aconteceu? Os soldados, eles precisavam ir de um lugar para o outro. Então, quando iam de um lugar para o outro, nesse movimento para troca, venda de produtos, mercadorias, o que acontecia? Eles iam se fixando, eles iam começando a residir, a morar em alguns pontos que posteriormente se tornaram cidades. Algumas cidades brasileiras ainda preservam centros históricos. São locais que fizeram parte da construção da história daquela cidade. Ou seja, gente, a maioria das cidades brasileiras, né, elas sempre têm ali a sua memória histórica, o seu lugar histórico. É um espaço onde existem registros que fizeram parte da construção daquele lugar. Por isso, são centros históricos e devem ser
preservados. Inclusive, eu contei isso para vocês numa aula de educação patrimonial, dos espaços de Cataguases que devem ser preservados, que foram patrimônios tombados pelo IPHAN, porque fazem parte da construção da nossa cidade. Bom, turma, fechamos aqui o capítulo 4. Sugiro a vocês, que, se possível, parem os slides, copiem o que está escrito como uma forma de treino e, claro, confere aí a sua apostila de história, se tem alguma página, algum exercício que você deixou sem fazer por algum motivo. Agora é o momento de completar a apostila. Beijo grande no coração, até a próxima aula.